eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite, que está escrita no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Eu creio ser esta a vontade de Deus para as nossas vidas. Todos encontraram, digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Diga amém. Vamos recapitular o verso 10. Repita assim após mim: porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus sobre o seguinte tema: a oração de Jabes. Na verdade, tem muitos que pronunciam Jabes, né? Jabes, mas a gente é mais familiarizado com Jabes. Então vamos deixar o Jabes, tá? Jabes, que eu acho que é mais corretamente o português Jabes, mas parece que é um nome que soa. Então vamos familiarizado na igreja Jabes. Então vamos ficar com Jabes. A oração de Jabes. Meus irmãos, quando a gente lê, escute bem isto, os primeiros versículos e capítulos do primeiro livro das Crônicas, você vai ver aí a árvore genealógica com mais de 600 nomes. Você vai ver uma árvore da genealogia bíblica, aonde aparece desde o primeiro capítulo do primeiro livro das Crônicas até o capítulo de número 7, você só vai ver nomes. E cada nome, que meu Deus do céu, né, irmão? É até bem sugestivo você pegar um nome desses e colocar no teu próximo filho, né? Tem cada nome. Mas o que me chama a atenção, escute bem isto, dentro desta genealogia bíblica, e é importante isso, porque você encontra aqui, já nos primeiros versículos e capítulo, aqui fala, olha, Pérez gerou fulano de tal gerou fulano, e vai contando, um gerou o outro. Só que quando chega aqui no capítulo 4, os versículos 9 e 10, a Bíblia faz uma pausa. E apresenta aqui, em apenas 2 versículos, um homem chamado Jabes. Você vê,
vem falando da genealogia bíblica, um gerou o outro, tal, e vem falando, mas quando chega nos versículos 9 e 10 do primeiro livro das Crônicas, a Bíblia faz uma pausa. E agora não deixa de falar de um homem chamado Jabes, que diz aqui que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ilustre aqui tem o sentido de excelente. Ele foi mais notório, mais notado do que os seus irmãos. Ilustre aqui quer dizer que Jabes, ele estabeleceu diferença, ele distinguiu de todos os seus irmãos. Ele foi mais ilustre. E eu quero mostrar para você e para vocês que estão conectados conosco nessa transmissão ao vivo, por que será que Jabes, já no seu nascimento, ele foi amaldiçoado e ele conseguiu sair desse contexto negativo para ser mais ilustre do que todos os seus irmãos? E a primeira coisa que Deus me mostrou, escute bem isto, é que você tem poder de mudar a sua vida. Vira para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: você tem poder de mudar a sua vida. Escute bem isso, você tem poder de mudar a sua história. Sabe por quê? Você sabe o que significa o nome Jabes? Jabes significa dor. Jabes significa dor. E nós encontramos aqui, irmão, que já desde o seu nascimento, esse nome foi dado a ele, aquele que causa dor. Aquele que causa dor. E eu não sei sobre você, mas eu nunca colocaria em um filho meu um nome tão depreciativo como esse, ou depreciado como esse. Eu jamais colocaria num filho meu o nome de Jabes, porque o significado do nome de Jabes é terrível. O significado do nome de Jabes é aquele que causa dor. Olha, irmão, você imaginou como Jabes se tornou alvo de piadas entre os amigos na sua infância? Por exemplo, seus primeiros dias na escola. Aí os seus amiguinhos perguntavam: qual é o seu nome? E ele dizia: Jabes, aquele que causa dor. Ele ia brincar na escola e de repente, na hora do recreio, alguém dizia: Jabes, vamos jogar bola. Alguém ouvia e dizia: Jabes, aquele que causa dor, que nome horrível. Eu fico pensando, quando Jabes, suponhamos, foi entregar currículo, e chega numa empresa e alguém pergunta: olha, qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Jabes, aquele que causa dor. Horrível isso. Você vai trazer problema aqui para a empresa. Até o seu nome é negativista. Você causa dor. Aqui você não é bem-vindo. E ele foi crescendo, irmão. Eu fico pensando, ele foi crescendo com esta marca: aquele que lhe causa dor. Olha, isso é terrível. E para piorar, na cultura do Oriente Médio, eles acreditavam
que o seu nome desempenhava um papel fundamental com relação ao seu futuro. Ou seja, eles criam piamente que se o seu nome fosse um nome negativo, isso ia implicar no seu futuro. No Oriente Médio, eles acreditavam assim. Então veja bem a cabeça desse jovem, a mente dele. Quando ele chegava, alguém dizia: Jabes, Jabes. Alguém já soava e dizia: olha, aquele que causa dor. Ou seja, ninguém gostava de andar com ele, ninguém gostava de ficar junto com ele, porque Jabes significa aquele que causa dor. Agora eu fico pensando como mudar uma história tão negativista como esta. Como mudar uma situação como esta. Você já pensou? Você já pensou, irmão, no processo gestacional da mãe de Jabes? Porque a Bíblia diz que ela tinha outros filhos, mas naturalmente ela sentiu as dores de parto dos outros filhos, mas uma dor suportável, como é a dor de um parto normal, de uma gestante. Quando chega a hora do nascimento da criança, do filho, ela sente dores de parto. É uma dor terrível, mas é uma dor que está dentro de uma normalidade. Ela aceita aquela dor. Só que no caso aqui da mãe de Jabes, a dor foi intensa. A dor foi cruel. Eu acredito aqui que, segundo o que fala a Bíblia, ela quase morreu no parto de Jabes. Ou seja, esse menino chamado Jabes causou muitas dores no momento dela dar à luz. E eu não sei se naquele momento de desespero, quem sabe ela sentiu a dor da morte, ela chega a amaldiçoar o filho. Porque se é uma coisa que os judeus tinham, era sapiência, sabedoria em escolher o nome dos filhos com significados positivos. Você vê na Bíblia alguns que foram dados seus nomes e o significado positivo. Todavia, aqui não. Aqui significa aquele que causa dor. Ou seja, Jabes, que significa dor. Eu acredito, guerreiro Paulo, que ela quase morreu ao dar à luz. E ela diz: ó, já que eu não estou suportando, esta dor que eu estou sentindo é fora da normalidade de todos os partos dos outros filhos, então eu vou amaldiçoar esse filho. Ele vai se chamar Jabes, porquanto com dores o dei à luz. Ah, mas ela não teve os outros filhos? Sim, só que a dor que ela sentiu ao dar à luz a Jabes foi mais intensa. E eu quero que você acompanhe aqui o meu raciocínio. Talvez você não sabe o porquê você tem sofrido tanto. Porque esse teu problema que está confrontando você te afronta tanto, que traz tantos vitupérios para sua alma e que lhe causa tanta dor. Talvez você não está entendendo isso, mas sabe por quê? Porque o propósito de Deus para a sua vida é maior. Quanto maior for a dor,
mais alegria e triunfo trará. Por exemplo, Jesus, teve alguém que sofreu mais do que ele com os vitupérios do Calvário? Teve alguém que sofreu mais do que Jesus sofreu? Não. Mas olha o triunfo de glória que Jesus recebeu na eternidade. Então, o crente que conseguir, ou a pessoa que conseguir sofrer mais nesta terra, será a que mais será galardoada no céu. Por isso está escrito lá nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha: ó, bem-aventurados sois vós que vos injuriai e sofrer por causa do meu nome, exultai, porque grande será o vosso galardão nos céus. Então preste atenção. A mãe de Jabes aqui, ela sentiu uma dor fora da normalidade. E quem sabe naquele desespero e naquela ênfase de viver ou de morrer, ela diz: ó, seu nome está escolhido. Inclusive, eu estava lendo os manuscritos antigos, ela passou até na frente do pai, porque era o pai que dava o nome para o filho. Não era a mãe, era a responsabilidade do pai. Mas ela mesmo deu à luz, porque a dor foi intensa, fora da normalidade. E ela diz: ó, acabou, o teu nome será Jabes, porquanto com dores o dei à luz. Isso mexeu com a minha alma, lendo esse texto hoje, irmão. Sabe por quê? Duas coisas que você não pode escolher. Qual é a primeira? Você não pode escolher a família em que você vai nascer. Pode escolher? Porque senão alguém: rapaz, eu vou nascer na família do Bill Gates. Que maravilha! Nunca mais vou trabalhar, rapaz. Eu vou nascer na família de Bill Gates, o homem mais rico do mundo, da Microsoft. Eu vou nascer. Mas ó, duas coisas que você não pode escolher. A primeira, a família em que você vai nascer. E a segunda, pastor, você não pode escolher o seu nome. Você não pode escolher o seu nome. Então esse nome Jabes, não foi ele que escolheu. Esse nome foi dado a ele com símbolo de dores, de maldição. Quem sabe debaixo de uma ira. Esse nome foi colocado nele, debaixo de uma ira. A mãe sofrendo ali as dores terríveis de parto. E ela, houve um momento que ela diz: eu vou morrer. E naquela ênfase, ela pegou e diz: ó, seu nome será Jabes, porquanto com dores o dei à luz. E ele ficou então com essa maldição. Agora escute isso, irmão. Como você pode mudar uma história tão ruim como esta? O que eu fico maravilhado é com a Bíblia, porque é apenas 2 versículos. Ela resume a história de um homem que tinha um símbolo de maldição sobre ele, seu nome, que significava aquele que causa dores, ou aquele que causa dor. Todavia, ele conseguiu dar a volta por cima. Ele conseguiu ser mais ilustre do que os seus irmãos em casa. Olha para cá. Talvez você adentrou aqui tão pessimista, dizendo: olha, as pessoas olham para mim e diz que não tem mais jeito. As pessoas olham para mim e diz que eu não tenho capacidade. As pessoas olham para mim e diz que eu não tenho jeito para essa coisa. Olha, eu acho que eu vou jogar tudo para cima. Eu vou pendurar a chuteira. Eu vou jogar a toalha para cima. Eu vou parar.
porque não tem jeito para a minha situação. Tem jeito sim. Tem jeito sim. É por isso que eu quero falar sobre a oração de Jabes. Por que eu quero falar sobre a oração de Jabes? Porque a oração não pode mudar o nome, mas muda um destino. A oração não pode mudar o nome de alguém, mas ela pode mudar a história de alguém. Eu não sei como você adentrou aqui, de repente até sentenciado, por causa do seu nome, ou por aquilo que alguém te disse. E até pragas de mãe. Sabe que esses dias alguém me chamou na net e perguntou: pastor, praga de mãe pega? E agora, irmão, que resposta difícil esse negócio, hein? Praga de mãe pega? Aí eu me lembrei do Salmo 91. Praga alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, toda maldição cai por terra. Toda maldição cai por terra. Eu disse, não tem condenação. A Bíblia diz, Romanos 8 e o verso 1: não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem maldição. Maldição hereditária? Nananina não. Sabe por quê? Porque no momento em que você teve o encontro com Jesus, Ele quebrou toda a maldição da sua vida. Paulo escreveu dizendo: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher. A maldição cai por terra. Agora, as coisas não acontecem assim, não caem do céu milagrosamente no nosso colo. O que eu tenho que fazer? O que Jabes fez. Ele diz, já que eu não posso mudar o meu nome, eu vou mudar a minha história. E sabe como eu vou mudar a minha história? É com a opção de buscar ao Senhor. E a Bíblia diz, no verso de número 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele diz, já que eu não posso mudar o meu nome, então eu vou batalhar para mudar a minha história. Irmão, a oração tem um poder extraordinário. Tiago escreveu no capítulo 5, o versículo 16, a sua última parte, ele diz, a oração feita por um justo. Ele não diz 2, 3, meia dúzia, A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Jabes diz, eu não posso mudar o meu nome, mas eu posso mudar a minha história. Eu posso mudar o meu destino. E a Bíblia diz aqui que Jabes, então, ele começa a ter com Deus uma vida de oração. Eu entendo aqui, guerreira Arlete, que já na sua tenra idade, Jabes aprendeu o hábito de orar todos os dias. Jabes aprendeu o hábito de orar sempre. E olha para cá, oração não é apenas uma opção. Oração é obrigação. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus contou uma parábola. Está escrito, e contou-lhes uma parábola sobre
o dever. O que é dever? Obrigação. De fazer o quê? De orar uma vez por semana, uma vez por mês. Orar sempre e nunca desfalecer. Eu não tenho que gostar. Sabe por que eu não gosto de orar? De orar, Matias? Eu não tenho muita disposição para orar. Não precisa ter disposição para orar. Precisa aprender a obedecer a Deus neste item: orar sem cessar. Mas hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja orar. Hoje é culto de oração, eu não estou com vontade. Mesmo sem vontade, você precisa vir. Hoje tem oração na igreja, mas está chovendo. Nananina, não tem escapatória. Para quem está comprometido com Deus em uma vida de oração, ele deixa tudo e ele vem para a igreja. Você lembra a respeito de Daniel? Está no capítulo 6 do livro de Daniel, versos 9 e 10. A Bíblia diz que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Diz que havia janelas abertas para a banda de Jerusalém. E o que me chama a atenção na vida de Daniel, não é Daniel lá na corte babilônica, triunfando. Não é Daniel lá na cova dos leões, não. O que me chama a atenção é a vida de oração que Daniel vivia. Levava, era um hábito. A Bíblia diz, e 3 vezes no dia. Quantas vezes? 3. Quantas vezes você ora por dia? Como é que você quer vitória se você não mantém com Deus uma vida de oração? Como é que você quer ter vitória? Como é que você quer sair de uma posição negativa, de uma maldição, para uma vida vitoriosa com Deus, se você não ora? Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, diz a Bíblia que havia janelas abertas para a banda de Jerusalém. Todo bom israelita fazia isso. Todo bom judeu fazia isso. Ele virava o rosto para Jerusalém, e ele sabia que lá estava o templo do Senhor, e ele orava. Alguns até voltavam os seus olhos para a banda de Jerusalém. Às vezes não via o templo, mas sentia a presença de Deus. Você lembra da oração de Ezequias? A Bíblia diz que ele só virou o rosto para a parede. Não tinha ali um vitrô, não tinha uma janela aberta, mas ele sabia que a banda de Jerusalém ficava para lá. Ele só vira o rosto para a parede e ele faz uma oração. E sabe o que Deus faz? Deus acrescenta mais 15 anos para o rei Ezequias. Oração tem um poder extraordinário. Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas o que me chama a atenção não é quando ele ficou sabendo que a escritura estava assinada. Está escrito, como dantes acostumava fazer. Ou seja, Daniel não só orava quando o problema vinha, ele orava no sentido preventivo, prevenção. Ele orava antes do problema aparecer. Tem crente que só ora quando o vento assopra ao contrário. Esposa, vamos orar. Filhos, vamos orar. O diabo está furioso, o diabo está furioso. Todo mundo em oração. Mas porque o problema veio. Eu quero que você ore mesmo não tendo nenhum problema, mesmo você não tendo nenhuma necessidade para orar, mas você ora dando graças diante do seu Deus, como está escrito ali, como também antes costumava fazer. Ou seja, ele não só orou quando veio o problema do rei assinar as escrituras, e ele sabia
que corria o risco de ser lançado na cova dos leões. E como foi lançado lá? Mas o Deus de Daniel fechou a boca dos leões e ele foi livre para a glória de Deus. Sabe por quê? Vivia uma vida ininterrupta com Deus, uma vida de oração. Voltando então para Jabes, eu disse, já que eu não posso mudar o meu nome, eu vou mudar a minha própria história, eu vou mudar o meu próprio destino. E aí, o que é que ele fez? Ele se aplicou à oração, Rose. Ele começou a orar. Diz que Jabes invocou o Deus de Israel. Invocou o Deus de Israel. Esses dias eu disse aqui que existem 3 coisas que você precisa fazer para conhecer a Deus. 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus. Primeiro, a Bíblia. Segunda coisa, a oração. E terceira, a dor. 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus. Primeiro, a Bíblia. Você quer conhecer Deus? Lê a Bíblia para você ver. Você vai saber tudo de Deus. A segunda é a oração. Tem gente que não sabe ler, mas ora. Tem uma vida ininterrupta de oração com Deus. Ora, e aí Deus começa a se revelar a ele. Primeiro, a Bíblia. Segundo, a oração. E terceira, a dor. Ele diz, já que o meu nome significa dor, e eu já uso o hábito da oração, então eu vou orar para Deus mudar a minha história. E ele começa a invocar o Deus de Israel. E o que me chama a atenção aqui é os 4 pedidos de Jabes. Quantos pedidos? 4. Tem gente que faz 15, 20, 30. 4 só é necessário. O que passar disso é procedência maligna. É 4. Ele pediu 4 coisas para Deus. O pedido dele se concentra nessas 4 coisas básicas da vida. E elas são necessárias. E nessas 4 coisas você vai ter tudo o que você precisa. A primeira coisa que Jabes pediu, tá aí: se me abençoares, muitíssimo. Se me abençoares, muitíssimo. Parece que Jabes está sendo egoísta. Poxa, cara, é demais. Ele sai lá do zero. Aliás, ele é um zero à esquerda, porque o nome significa dor. Ele está amaldiçoado pela sua própria mãe. Agora ele se destaca o mais ilustre dos seus irmãos, porque ele começa a invocar o Deus de Israel. Mas agora é demais. Poxa, ele quer ser abençoado muitíssimo. Mas é pecado desejar ser abençoado muitíssimo? Não. Aliás, Deus quer que você seja uma bênção. Quando você começa a orar, escute bem isso, Deus se torna tudo que você precisa. E você, quando está orando, você descobre que Deus é tudo que você deseja. Tudo que você deseja. Na oração, você vai fazer essa descoberta. Então, é impressionante o pedido que Jabes faz. Ele diz, já que o meu nome significa dor, eu fui amaldiçoado pela minha própria mãe, mas eu tenho uma opção, eu tenho uma saída. Eu vou falar com Deus de Israel. Já que eu não posso mudar o meu nome, eu vou mudar o meu destino.
E ele começa a orar. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Parece que todos os dias, pela manhã, eu estou vendo Jabes lá orando: Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, Senhor. O meu nome significa dor. Eu não aguento mais. Os meus amigos estão fazendo piadas de mim. Eu não aguento mais, Senhor. E ele vai orando, vai orando. E um dia ele alcança tanta graça de Deus que ele diz: Senhor, hoje eu quero lhe fazer 4 pedidos. 4 pedidos. E você pensa que Deus fica impressionado com os seus pedidos grandes? Mas que é isso, meu irmão? Pelo contrário, Deus é do tamanho da sua fé. Se você tem 2 problemas, um big e um outro pequenininho, suponhamos, está com câncer, em estado avançado, fadado à morte, está com uma dorzinha, dor de cabeça, uma pequena dor de cabeça. Aí você chega com esses 2 problemas. Um é um big problema, ou está com o coronavírus e respirando com respirador, está lá quase morrendo. Aí chega com um problema minuto, a dorzinha de cabeça. Aí você chega para orar. Aí, como você não tem fé que Jesus cura o coronavírus ou câncer em estado terminal, aí você diz: Senhor, pelo menos essa dorzinha de cabeça, para mim morrer em paz. Pelo menos essa dorzinha de cabeça. Oh, meu irmão, a Bíblia diz, Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas pequenas, nananina não, coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus não surpreende. Deus não se surpreende com pedidos grandes, não. Aliás, é grande a promessa de Deus para a sua vida. É grande o que Deus tem para você. Deus não se surpreende com isso, não. Agora, Deus é do tamanho da minha fé. Alguém chegou para o imperador Napoleão e fez para ele um grande pedido. Um homem se dirigiu aonde o imperador estava. Ele fez um grande pedido. Quando esse homem virou as costas, os seus súditos disseram: jamais ele será atendido por esse pedido que fez. No dia seguinte, os servos do imperador Napoleão foi chamado. Ele diz: eu gostaria que vocês trouxessem aquele homem que ontem esteve aqui. E o homem vem novamente à presença do imperador e ele disse: eu lhe darei o que você me pediu, porque o seu pedido me honrou. O seu pedido me honra. Alguém ficou pasmado: mas como o imperador vai fazer isso? Você me honrou com seu pedido. Deus se sente honrado quando você pede para Ele coisas grandes. Olha o que Jabes fez. Ele diz: eu não quero ser abençoado mais ou menos. Não, eu não quero ser abençoado mais ou menos. Eu quero ser abençoado muitíssimo. Você lembra de Abraão no capítulo 12? Quando Deus faz promessa para Abraão e diz: sai da sua casa, da casa dos teus pais, da sua terra, do meio da sua parentela. E se você fizer isso, Abraão, você será uma bênção. Você será uma bênção. A Bíblia diz lá em Provérbios, está escrito que
as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Deus tem coisa grande se você clamar. Ele diz, ó, se me abençoares, muitíssimo. Qual é o seu pedido hoje para Deus? Será que Deus vai ter alguma dificuldade em te ouvir? Ah, Senhor, eu quero ser o maior empresário no ramo que o Senhor me chamou. Eu quero ser o maior empresário nessa cidade. E quem disse que você não pode ser? Senhor, eu quero ser o melhor médico de Mongaguá. E quem disse que você não pode ser a melhor médica ou médico da cidade? Eu quero ter a maior empresa no ramo da informática. Eu quero ter a maior loja de roupa nessa. Quem disse que você não pode ter? Tudo depende, primeiro, da sua opção em buscar o Deus de Israel. Sabe por quê? É o Deus de Israel que te fará prosperar. Aleluia. É o Deus de Israel que vai te dar a bênção. Não é que Jabes estava sendo egoísta, ambicioso, né? Porque tem gente, irmão, que parece que Deus gosta dos coitadinhos. Eu vou na igreja hoje, eu vou pegar o sapato furado, aquela camisinha rasgada, e eu vou lá para hoje, eu vou para a igreja. Deus vai ver a minha humildade. Deus vai ver o cabelo tudo despenteado, tudo desfigurado. Que isso, meu irmão? Você vai falar com Deus? Você vem adorar a Deus na igreja? Põe a melhor roupa que você tem no guarda-roupa. Eu me lembro de um irmão que levantava às 3 horas da manhã para orar. E sabe o que ele fazia? Ele entrava no banheiro, tomava um belo banho, se apresentava ao espelho, raspava a barba, pegava o melhor terno no seu guarda-roupa e vestia. E aí sabe o que ele fazia? Dobrava o joelho para orar. Deus é autoridade, irmão. Aleluia. Honra a Deus com a sua atitude, honra a Deus com a sua fé. Me chama a atenção aí a opção de Jabes. Ele invocou o Deus de Israel dizendo: se me abençoares, muitíssimo. Ele queria a bênção de Deus para ele. Ele queria ser muitíssimo abençoado por Deus. Qual foi o seu segundo pedido? E meus termos amplificares. O que é isso? Ele diz: olha, Senhor, amplia as minhas terras, amplia as minhas fronteiras. Ou seja, se a fronteira estava estabelecida até aqui, tinha um limite, ele começava a olhar e dizer: não, mas eu quero estar de lá, eu quero passar para o outro lado. Por isso que ele diz: amplia os meus termos, ou seja, amplia minhas fronteiras. Eu quero crescer, eu quero crescer. Agora você imagina, vamos voltar um pouquinho atrás. O que significa o nome Jabes? Aquele que causa dor. Mas o camarada sai de um contexto deste, de dificuldades, ser o mais ilustre entre os seus irmãos e alcançar tudo isto de Deus, irmão. Já pensou? Já pensou? Você pode também mudar a sua história de vida. Você pode, quem sabe você tem um passado de derrotas, convive dia a dia com seu fracasso, você não tem triunfo, você não tem vitória, é só mensagem negativista. Você faz as coisas e elas não dão certo. Por quê? Porque você não tem a opção de buscar o Deus de Israel. Olha, me chama a atenção a vida de Jabes, resumida em apenas 2 versículos da Bíblia.
2 versículos. E agora ele diz: olha, eu quero que o Senhor amplia os meus termos. Você pensa que Deus não atendeu esse pedido de Jabes? Deus ampliou tanto as fronteiras de Jabes, que tinha terra em Israel que recebeu o seu nome, Jabes. Olha no capítulo de número 2 e o verso 55, aonde morava os escribas de Israel, aonde ficava terra de Jabes. As famílias dos escribas, elas habitavam aonde? Na terra de Jabes. Até a terra levou o seu nome, até a terra foi batizada Jabes. Sabe por quê? Sua opção de buscar o Deus de Israel. Ou seja, Deus ampliou as suas fronteiras, e tinha em Israel terra cujo nome era Jabes, onde morava a maioria dos escribas. Terra abençoada. Oh, meu irmão, vamos fazer como Jabes. Você não pode mudar o teu nome, mas você pode mudar a tua história. Olha o que a Bíblia fala de Jefité. A Bíblia diz que Jefité era um homem valoroso, era um homem corajoso. Aí a Bíblia coloca uma vírgula e diz: porém filho de uma prostituta. Olha, ele era um varão valoroso, era um guerreiro, deu vitória para o povo de Israel. Aí a Bíblia diz, ó, porém filho de uma prostituta. Ele diz: eu vou mudar essa história. E ele começou a buscar a Deus. Jefité começou a buscar a Deus, e Deus mudou a história dele. Olha para cá, o teu passado não importa para Deus. O teu passado, a sua família não importa para Deus. O que é mais importante é a sua opção em buscar o Deus de Israel. Primeira bênção, primeiro pedido de Jabes: semeia abençoares muitíssimo. Segundo, e meus termos amplificares. Terceiro, eu estou terminando. Qual o terceiro? E ele diz: se a tua mão for comigo. A mão de Deus está sobre a tua vida? Se está, você tem livramento a todo momento. Se a mão de Deus for contigo, irmão, ó, tu será guardado nesta caminhada que está fazendo. Se a mão de Deus é contigo, irmão, ela é poderosa para te livrar. Ele diz, ó, primeiro pedido: se me abençoares muitíssimo. Segundo, e meus termos amplificares. Terceiro, e se a tua mão for comigo. Ou seja, mão é que dá direção para nós. Você já percebeu que quando alguém vai andar, as mãos sempre estão para frente? Ó, vai andar, ó, a gente sempre está assim, ninguém anda sempre. As mãos nos dão a direção certa. Se a mão de Deus estiver na tua vida, não vai perder nunca a direção de Deus para você. Você não vai sair da rota, dos trilhos. A mão de Deus é poderosa para te guiar. Eu me lembro de um lindo hino que diz: segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Segura na mão de Deus e vai, porque Deus vai te guiar nessa jornada que você está fazendo. Deus vai te guiar. Segure na mão de Deus. Ele diz, ó, eu quero que a tua mão esteja comigo. Isso é pedido de livramento, porque quando a mão de Deus está sobre você, há livramento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E o quarto pedido que Jabes fez: primeiro, se me abençoares muitíssimo. Segundo, e meus termos amplificares. Terceiro, se a tua mão for comigo. E o quarto, se fizeres que do mal não seja aflito. Embora o nome Jabes significa dor, eu creio, isso é eu.
Eu não sei você, eu acho que esse camarada morreu com fardo dias e nem ficou doente. Porque ele diz, ó, eu não quero que o mal me aflige. E você pensa que Jesus não ensinou uma oração modelo? A oração do Pai Nosso, está lá em Mateus 6, a partir do verso de número 9. Em um dos versículos lá está escrito, e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Livra-me do mal. Jesus ensinou isso, livra-me do mal. Eu disse aos irmãos que nós começamos aqui o ano passado com coronavírus e tudo, não perdemos um culto aqui na igreja, e estamos aqui vivos para a glória de Deus. Eu não tenho que me vangloriar por isso, mas eu tenho certeza que a mão de Deus está sobre a minha vida. E eu tenho certeza que a mão de Deus tem estado sobre todos que têm até mesmo se exposto. Se expõem para estar aqui, eu sei. Mas é risco? Mas é risco para trabalhar também, é risco. Sim ou não? É risco para ir lá no mercado, também tem risco. Pode pegar coronavírus. É risco para ir lá receber o din-din, também é risco. Eu sei que é. Mas ó, a mão de Deus está sobre nós. E é aquele que nos livra do mal, para que o mal não nos aflige. Ele pediu isso, essas 4 coisas, irmão. Peça para Deus, Senhor, eu quero ser abençoado muitíssimo. Amplia os meus termos. Ou seja, Senhor, eu quero prosperar, eu quero crescer na terra. Segundo, que a sua mão esteja comigo. Terceiro, e fazes que do mal não seja aflito. Agora o que eu gosto mesmo é aquilo que vem depois. Diz assim, fique em pé. E Deus, repita assim após mim. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha para cá. Qual será o seu pedido nesta noite? O que você veio buscar de Deus? Resolução para o seu problema? Cura para a sua enfermidade? Livramento de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Um ente querido seu fora acometido pelo coronavírus, você crê que Jesus pode visitá-lo agora e curá-lo e até mesmo tirá-lo daquele hospital? Qual é o seu pedido? Teve perdas financeiras na sua vida? Está perigando perder dinheiro? Você crê que Deus é poderoso para restituir aquilo que o inimigo tirou de você? Você crê? Saia do teu lugar e venha à frente. Nós vamos orar. Saia do teu lugar. Pastor, eu entrei aqui nesse culto hoje porque eu preciso de uma resposta. Eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode me ajudar. Então saia do teu lugar, venha à frente. Venha mais, venha. Saia do teu lugar, venha. Qual será o seu pedido? Eu não sei. Nós vamos ler aqui os nomes. Depois, então nós vamos ler os nomes. Nós vamos cantar. Mas enquanto eles louvam, saia do teu lugar e venha. Mas venha com fé, venha na certeza de que Deus vai mudar a tua história, de que Deus vai mudar o rumo das coisas na sua vida.